Pois é, e ainda sobre o acidente em Capitólio, vamos conversar a partir de agora com Alessandro Azzoni, advogado especialista em direito ambiental, justamente para entender quem pode ser responsabilizado pela tragédia. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan News. Eu já emendo a minha primeira pergunta, porque falou-se muito sobre a falta do mapeamento de risco ali na região, muitas pessoas tentando entender quem poderia ser responsabilizado, se as prefeituras, empresas de turismo, mas a hidrelétrica de Furnas se pronunciou dizendo que compete à Marinha e ao poder público a exploração turística ali do lago. Então, eu gostaria de escutá-lo. Quem pode ser responsabilizado? Quem as famílias das vítimas poderão acionar? Primeiramente, bom dia a todos. Infelizmente, com esse acidente para carregar essa semana, mas a responsabilidade realmente na questão ambiental, nós podemos dizer que isso foi um acidente natural. Não é como se o de Nova Lima, que teve o rompimento de uma barragem. Nesse caso, foi um acidente natural. Compete ao Estado e ao município a questão dos mapeamentos. Eu acredito que o município não tem a capacidade técnica para fazer a questão do mapeamento geológico da região. Então, compete também ao Estado a fazer esse assessoramento na questão da responsabilidade geológica. Mesmo tendo uma legislação local, como o próprio prefeito coloca, que já existe uma legislação local que ela proíbe a questão de ancoragem dos barcos, ao meu ver, faltou uma fiscalização tanto da Marinha como também da questão do município nessa questão do turismo, né? Então eu vejo essa questão, nós temos mais uma responsabilidade civil do que propriamente ambiental nesse caso. Agora, doutor, deve contar como uma vantagem para a Defesa Civil o alerta emitido pelo órgão um pouco antes do acidente, pedindo para evitar a exposição devido ao tempo, ao clima, justamente no sábado? Sim, isso conta muito. Primeiro porque já teve a questão do alerta. E mesmo nas imagens você pode perceber que as próprias lanchas que estavam no local, quando perceberam os primeiros estalos e os rompimentos, elas saíram do local. E algumas permaneceram, as que sofreram realmente os acidentes fatais, elas permaneceram no local. Isso, ao meu ver, pode ser uma questão de imprudência, tanto dos próprios barqueiros, mas como o próprio turismo local à frente desses alertas, né? Então, Minas está sofrendo uma pressão pluviométrica muito grande em todo o seu território. Cada dia nós temos mais avanços das chuvas e isso também ela potencializa e o alerta da Defesa Civil e o alerta até das outras lanchas evadindo do local. Isso mostra que faltou uma questão da fiscalização e uma própria questão da capacidade técnica dos barqueiros, né? Advogado especialista em direito ambiental, Alessandro Azzoni. Agora a pergunta de Ricardo Salles, presente aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Ele que foi até bem pouco tempo ministro do Meio Ambiente, comentarista da PAN. Bem-vindo, Salles. Bom dia, Azzoni. Uma questão que nós temos levantado aqui é sobre a possibilidade do setor privado explorar comercialmente o turismo em regiões como essa do Lago de Furnas. Você tem o Lago de Furnas administrado por uma concessionária que é Furnas, gerido pela Agência Nacional de Águas, a fiscalização cabe à Marinha e uma série de prerrogativas são municipais. Se nós tivéssemos aí, queria ouvir sua opinião nesse sentido, se nós tivéssemos aí um local de exploração turística através de concessão pública do turismo, com organização, com serviços, etc., nós não teríamos mais condições de ter, por exemplo, um serviço de salva-vidas, bombeiros, apostos, enfim, toda uma estrutura que é proporcionada por uma atividade comercial privada e que normalmente traz consigo uma boa infraestrutura. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar com você aqui. Realmente a sua ponderação é perfeita. Eu acho que essas questões não só de turismo, mas as questões ambientais, com as concessões, você tem uma maneira de você cobrar mais do concessionário as questões de qualidade a serem impostas no local. No caso de Furnas, como você não tem esse turismo
dessa forma, com um sistema de concessionária, uma exploração nesse sentido, acaba tendo pequenas explorações e aí acaba não tendo essa questão de infraestrutura. Eu concordo plenamente contigo, Ricardo, sobre não só nessa questão de Furnas, mas nós temos outros cânions, tanto na região Nordeste também, que são outros reservatórios também, e muito grandes, principalmente lá em Sergipe. Nós temos a questão do cânion, que abastece praticamente uma hidrelétrica muito grande, então nós temos também essa situação. Então, acho que essa questão da exploração por concessão, eu acho que ela deveria ser aprimorada e intensificada, pelo menos para que a gente possa poder cobrar os responsáveis e você poder oferecer uma infraestrutura não só de segurança, mas também toda a capacidade técnica local, né? E também porque você cobrar simplesmente da prefeitura e do Estado, que o Estado já está numa situação de alarme, e ainda você tem a questão da prefeitura, que a gente sabe da fragilidade de orçamento de um município, ainda mais numa região pequena. Perfeito. Como Capitólio. Excelente. Agora seguimos com a pergunta do comentarista da Jovem Pan News, Diogo Schelp. Bem-vindo, Diogo. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Doutor, a gente sabe que o prefeito de Capitólio reconheceu que nunca houve um mapeamento de risco dessa região, o que é a realidade também em muitos municípios pequenos que dependem do turismo de natureza, né? Pode haver, inclusive, uma pressão, né, para que não se faça nada desse tipo, com o risco de reduzir, né, a possibilidade de exploração econômica, turística dessas regiões, dessas belezas naturais. Qual é o alerta que fica para as prefeituras de todo o Brasil com essa tragédia? Eu acredito que a gente precisa passar por tragédias para que sejam tomadas posturas, né? Então, a questão geológica lá de Capitólio é muito raro esses eventos, né? Então, nós estamos falando de eventos extremamente raros. Então, como ele é raro, então você não tem uma previsão de que isso venha a acontecer. Então, provavelmente, as administrações regionais, praticamente as prefeituras locais, elas acabam ignorando esse acontecimento. Após esse fato, infelizmente, após ocorrido essa questão, provavelmente serão revisões e até questões de medidas cautelares, como o cabeamento dessas partes mais fragilizadas, ou até a questão de uma dinâmica de uso dessas regiões, uma fiscalização mais intensa da Marinha. Eu vi que até a Marinha agora vai abrir uma sindicância sobre isso, no qual ela já deveria ter uma fiscalização local. Então, eu vejo que, como são eventos raros, então realmente ela vai abrir um precedente para que isso seja monitorado, para que evite esses acidentes. São raros, mas acontecem, né?